Você sabia que 65% de perda dos clientes está relacionado às falhas no atendimento? E hoje o nosso foco é justamente esse. O que nós estamos fazendo para atender melhor o nosso cliente? Você seria seu próprio cliente ou não? Eu sou Ângela Brum, fundadora da ABA Academy Escola de Gestão e Estratégia, e hoje vamos abordar atendimento, fidelização e encantamento de clientes. O atendimento está relacionado à minha entrega. O que eu entrego para o meu cliente? Eu entrego a expectativa que ele veio buscar, o produto ou o serviço que ele veio buscar. Esse atendimento, em todos os momentos, ele entrou no meu estacionamento, eu já estou fazendo com que ele perceba que atendimento é esse. Nós chamamos isso dentro do atendimento de momentos da verdade. Que momentos da verdade estão relacionados com esse cliente? O que ele está avaliando quando ele está conosco? Então, o atendimento ele não está vinculado aos brindes, às entregas indiretas que eu faço, e sim uma superação, uma expectativa, vai além do que eu estou disposto a entregar para esse cliente. E nós temos dentro desse atendimento dois pontos que são importantes. Ou eu atendo ele presencial, pessoal, ou eu atendo ele por telefone. Atendendo no presencial tem alguns critérios que é importante seguir. Primeiro, comunicação. Como que está a minha comunicação com o meu cliente? Eu estou conseguindo identificar nesse meu cliente a real necessidade, o que ele veio buscar, identificar nele essas expectativas, questionar ele e entender que perfil que esse cliente é, se ele é um perfil mais conservador, se ele é um perfil mais extrovertido, se ele tem características que ele sabe de fato o que ele veio buscar, e a partir daí eu preciso ser mais assertivo. Então o atendimento ele está vinculado a essa assertividade. O que eu estou conseguindo entregar para o meu cliente que de fato ele veio buscar e que de fato supera as expectativas dele em alguns momentos. No atendimento por telefone, esse olhar ele muda um pouco o foco, porque eu não estou presencialmente com o meu cliente e no telefone eu tenho que ter alguns cuidados. Quais são? Primeiro ponto no telefone é tom de voz, entonação. Perceber que eu estou com o meu cliente e a partir daí eu tenho que sentir qual que é a melhor fala e para ser mais assertivo com ele. O segundo momento no telefone que eu preciso entender é que esse meu cliente ele pode estar ali por uma necessidade ou por uma reclamação. E aí eu tenho que buscar uma solução para esse meu cliente e trabalhar nele esse momento da verdade que eu estou com ele e entregar uma solução completa. E aí o grande desafio por telefone é, em pouco tempo, em poucos minutos, eu conseguir fazer um atendimento que seja assertivo com ele. Dentro do atendimento, nós temos também um olhar que é bem importante se fazer. Ou eu tenho tratamento, ou eu tenho atendimento. O que é o tratamento? O tratamento ele está vinculado à pessoalidade, ao vendedor, aquela pessoa que está direto com o contato com ele. Então, o tratamento dele pode ser diferenciado, mas quando o cliente vem até o nosso estabelecimento, por exemplo, ele avalia o todo, as instalações, o aroma, como que está o som ambiente, como que está a disposição das mercadorias, se estão ou não organizadas, se é uma oficina, por exemplo, se eu tenho todas as peças organizadas, se o ambiente está limpo. Então ele vem com esse olhar e com todo esse levantamento de informações. Então, por isso, no atendimento, nós temos 4 elementos que são fundamentais. O primeiro é a adequação, é as necessidades do cliente, é entender se eu estou entregando para ele o que de fato ele veio buscar, se o ambiente está adequado, se o produto ou o serviço tem uma qualidade que é o que ele veio buscar e ainda se a entrega está sendo compatível para esse cliente. O segundo é confiabilidade. Se de fato o produto ou o serviço que eu estou entregando, ele tem uma marca, ele tem uma identidade e ele gera uma confiabilidade para esse cliente. O terceiro é oportunidade. Será que eu estou aproveitando a oportunidade e entregar no tempo razoável para o meu cliente esse produto ou esse serviço? Se eu estou programando um período para entrega, se eu não estou extrapolando esse prazo para entrega, então eu tenho a oportunidade de antecipá-lo e fazer um diferencial para esse meu cliente. O quarto elemento é a satisfação. Eu estou conseguindo atender a expectativa do meu cliente, ele está saindo satisfeito e ainda ele está
tão satisfeito que ele consegue levar essa informação adiante e comentar com outras pessoas e indicar o meu produto ou serviço. Então, a união desses 4 elementos é que vai fazer todo o diferencial, tanto no tratamento individualizado que eu tenho com esse cliente. Ele vai valorizar esse momento, por isso que esses elementos, eles unidos, eles vão fazer total diferença no atendimento. Você sabia que no atendimento nós temos 5 Cs? Que é um composto dentro do atendimento e que é importante a gente considerar. No atendimento, nós precisamos ser claros. Essa clareza vai nos dar segurança para a entrega do produto ou serviço que nós precisamos. O segundo C é conciso. Eu preciso ser objetivo. Eu preciso ser direto nesse atendimento. O terceiro C é cortês. Então, a cortesia é essencial para poder fechar esse negócio e ter um atendimento com resultado. O quarto C, nós estamos falando aí do completo. Completo em todos os sentidos, completo desde o recebimento desse cliente no ambiente até a entrega final para esse cliente do produto ou do serviço, então pegar toda essa cadeia. E o quinto e último C que nós trabalhamos aqui é o concreto. Então eu preciso prometer e preciso entregar. E aí que entra o ser concreto. Então a união desses 5 Cs é que vai me garantir um resultado e um atendimento diferenciado. No atendimento, então, além desse resultado que nós precisamos entregar, a gente precisa considerar algo que é extremamente importante, que é a escala de lealdade do nosso cliente. O que é essa escala da lealdade? É como se nós estivéssemos em uma escada, degrau por degrau. E nós temos vários níveis de clientes nessa escala. Então, no primeiro degrau, se nós fôssemos analisar nessa escala, nós temos aí um cliente que se chama provável. O que é esse cliente provável? É provável que ele conheça o nosso negócio, é provável que ele tenha alguma informação e que ele tenha pesquisado em algumas fontes, algumas referências com amigos, na internet, no Google. Então, ele é um cliente que pode ser provável. Então, o segundo cliente que nós temos nessa escada é o cliente potencial. O que é o cliente potencial? Ele já percebeu que ele conhece o nosso negócio, ele já ouviu falar do nosso produto, do nosso serviço, e aí ele se torna um cliente que ele tem plenas condições de adquirir esse nosso produto ou serviço. E aí é um cliente que para nós, empresa, ele está na nossa mira de visão. Ele é potencial, ele é o nosso público-alvo e é ele que eu quero atingir. O terceiro degrau é aquele cliente que é experimentador. O que significa isso? Dependendo do negócio que eu tenho, ele vai ser um cliente que vai se comportar da seguinte forma. Ele quer uma degustação, ele quer uma amostra, ele quer experimentar o nosso produto e hoje está se falando muito em experiência, gerar experiência para os clientes. Então ele é um cliente que ele vai estar tentando de alguma forma provar, ou eu entrego um bônus, ou eu entrego algumas horas grátis de assistência, ou eu entrego de alguma forma o meu produto ou meu serviço para ele experimentar. E o próximo degrau que nós temos já é um outro perfil de cliente. Nesse perfil de cliente, nós temos um cliente que é repetidor. O que é o repetidor? Ele já veio, ele já conhece, ele já experimentou o nosso produto e aí ele vem e repete de novo, e daí ele compra de novo, e daí ele adquire de novo. E aí ele começa a perceber que de fato a empresa tem e dispõe o que ele precisa. Dentro dessa mesma linha, nós temos já um próximo nível que é um cliente fiel. O que é o cliente fiel? É aquele cliente que ele já acredita no nosso produto, no nosso serviço, ele já ouviu referência, ele tem informação porque ele experimentou e aí ele começa a entrar num processo de fidelização. Então não significa que ele vai estar sempre comprando, mas sempre que ele precisar, ele vai lembrar do nosso produto, do nosso serviço, porque ele já é fiel à marca, ele é fiel ao produto. E nessa mesma linha, nós temos nessa última escada, ou nesse último degrau dela, nós temos um outro perfil de cliente, que se ele experimentou, ele é fiel, ele já vai para um próximo nível. O último nível, então, é um cliente defensor. Que cliente é esse? Aquele cliente que é o nosso vendedor indireto do nosso produto ou serviço. Ele vai indicar para outros, ele vai falar, e se alguém pedir informação, ele vai argumentar, ele vai defender a nossa marca. Quando ele chega nesse nível, que é o último degrau dessa escada, o que acontece? Ele vende o nosso produto ou serviço sem esforço nenhum. E a partir daí ele defende sempre que ele tiver a oportunidade. Seguindo a escala de lealdade, o que é importante nós considerarmos? Para evoluir nessa escala, precisa ser bem considerado aqui o comportamento dos atendentes. Nós temos dentro do atendimento 3 comportamentos que são essenciais a gente observar. O primeiro é um comportamento defensivo.
Quando nós temos atendentes com comportamento defensivo, nós começamos a analisar assim: será que esse atendente, ele assume responsabilidade? Ele está comprometido com o nosso cliente? Esse comportamento defensivo, ele é um comportamento que ele justifica e coloca muito a culpa nos outros por falha de atendimento. Então é um comportamento que a gente precisa observar, estar ligado. O segundo comportamento, nós focamos num comportamento assertivo. Então é aquele comportamento que ele atende bem, ele pensa no cliente, ele sabe o perfil do cliente que está com ele e, ao mesmo tempo, ele se comunica muito bem. Ele traz para o cliente o que de fato o cliente veio buscar. Então, ele é responsável junto com o cliente. E o que é mais importante desse comportamento é empatia. Ele se coloca no lugar desse cliente para poder atender ele da melhor forma e fechar a meta dele. E o terceiro comportamento, que é um dos mais perigosos que nós temos no atendimento, é um comportamento agressivo. Então, nós temos hoje aqueles atendentes que têm um comportamento que altera a voz, que se o cliente não está no meu melhor momento, ele vai fazer com que o cliente saia da sua estrutura, então ele não vai ter tolerância suficiente para atender esse cliente. Então, dentro desses comportamentos, nós temos eles com um grande olhar, tá? Que é o defensivo, que é o assertivo e que é o agressivo. Então, o atendimento ele precisa estar muito direcionado para o assertivo. E se eu identifico dentro da equipe que eu trabalho alguns atendentes com comportamento agressivo e com comportamento defensivo, eu preciso treiná-los. Eu preciso prepará-los e qualificá-los para atender de forma concreta e direta ao meu cliente. Gostou desse momento? Então deixe aqui, registre aqui as técnicas de atendimento que você já consegue aplicar no dia a dia. Ah, não esqueça, inscreva-se no canal, curte, compartilhe e toda semana terá vídeo novo para ajudar você na evolução dessa jornada.